Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Ministro da Economia e Emprego, Álvaro Santos Pereira, referiu que o Governo deverá lançar as bases para uma redução da carga fiscal sobre as empresas e famílias. O Ministro afirmou que nos próximos anos Portugal tem que se concentrar em cortar a burocracia, os impostos e as taxas. Deveremos começar por baixar o IRC e depois a carga fiscal sobre as famílias. Álvaro Santos Pereira defende que estas medidas devem ser tomadas assim que seja possível para que Portugal se torne mais competitivo. Para Paulo Portas, presidente do CDS-PP, o desagravamento fiscal em sede IRS deverá começar ainda na atual legislatura do Governo. O encontro do Ministro da Economia com gestores de 16 grandes empresas portuguesas, entre os quais António Mexia, da EDP, Henrique Granadeiro, da PT e Belmiro de Azevedo, da SONAI, serviu para ouvir as preocupações e as expectativas dos responsáveis, de forma a tornar o tecido empresarial português mais competitivo. Em relação ao ano de 2012, o poder de compra dos portugueses era de 25%, valor inferior à média dos restantes países da União Europeia, estando a par dos salários dos gregos e dos eslovacos, revelou ontem o Eurostat. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, em 2012, havia 7 países da Europa onde os cidadãos, em média, eram mais pobres do que em Portugal, atingindo os 47% da média europeia. A lista dos países com maior poder de compra, divulgada ontem pelo Eurostat, é liderada pelo Luxemburgo, com um nível de riqueza de 271%, seguindo a Áustria, com 131%. Na próxima segunda-feira, elementos da Troika estarão em Portugal para adiantar algum trabalho do 8º exame regular que decorre a partir de 15 de julho. O Fundo Monetário Internacional, apenas na última semana, discutiu a 7ª avaliação da Troika a Portugal, aprovando o pagamento da 8ª tranche do empréstimo acordado no valor de cerca de 660 milhões de euros. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Câmara do Porto assinou um protocolo de colaboração com a Associação dos Comerciantes do Porto. O acordo pretende regulamentar a parceria entre as duas entidades, possibilitando assim iniciativas e projetos de promoção turística da cidade e ainda a inclusão digital da população em geral. Para o vice-presidente e responsável pelo Pelouro do Turismo, Inovação e Lazer, este protocolo permite que a Associação dos Comerciantes do Porto possa desenvolver uma aplicação informática que lhe permita não só servir melhor os seus associados, como também potenciar novas soluções e um melhor serviço a quem visita o Porto e a quem é do Porto. O vice-presidente falou ainda na importância que estes novos serviços poderão trazer para a economia local e para a cidade, permitindo um desenvolvimento do comércio tradicional local. A Assembleia Metropolitana do Porto aprovou ontem um programa de emergência social de 2 milhões de euros. Este valor destina-se a apoiar agregados familiares carenciados dos 16 municípios, nomeadamente no âmbito da habitação, da carência alimentar, de cuidados de saúde e do apoio à educação das crianças e jovens. Vila Nova de Gaia é o município que vai receber o maior valor, cerca de 305 mil euros. Já a Valdecâmara fica com pouco mais de 46 mil euros. O Bloco de Esquerda afirma que o programa não vai resgatar ninguém da pobreza, tendo, porém, admitido que pode ser um contributo útil para minimizar situações difíceis. Por sua vez, o PS considerou que o programa vai deixar de fora os novos necessitados. A Assembleia aprovou também, por unanimidade, a moção da CDU, recomendando ao Governo a abertura com maior urgência do Centro de Reabilitação do Norte, em Valadares. O túnel da Ribeira, no Porto, vai estar 3 meses em obras de requalificação, que começam em julho e, ao que tudo indica, terminam em setembro. Nos primeiros 45 dias do arranque da obra, a circulação será feita de forma alternada. O
Túnel da Ribeira é um dos principais acessos entre Porto e Gaia e é não só um local de passeios turísticos, mas também uma das principais entradas para a cidade portuense. A Câmara do Porto abriu um concurso público para a realização das obras de beneficiação do Túnel da Ribeira no fim de 2012, pelo valor base de 675 mil euros e um prazo de execução de 90 dias. O Porto foi eleito pela Lonely Planet, editora de guias de viagens, como o melhor dos 10 destinos de férias de eleição na Europa em 2013. O autor do artigo considera que o tamanho não é tudo, justificando assim que a Europa, sendo um continente muito mais pequeno que a Ásia ou a África, atrai visitantes de todo o mundo. O Porto emergiu como vibrante capital das artes. Na vanguarda da cena artística da cidade está a zona das galerias da Rua Miguel Bombarda, explica ainda o autor do artigo. O Museu de Arte Contemporânea, o Parque de Serralves, a Casa da Música e as visitas ao Douro Vinheteiro são mencionados como locais a não perder. Para a diretora executiva da Associação de Turismo do Porto, a Lonely Planet privilegiou cidades que oferecem cultura, história e aventuras, fora do circuito das cidades mais populares europeias. Da lista da Lonely Planet fazem parte ainda destinos como Budapeste, Vesna, Marselha, Croácia e Copenhaga. Rui Moreira foi ontem o convidado do programa Autárquicas 2013. Para além de ter revelado os princípios pelos quais se rege a sua candidatura, fez também um balanço da governação de Rui Rio e falou ainda na relação Porto-Gaia. Aquilo que digo é que, objetivamente, a Câmara Municipal do Porto, na forma como foi gerida nos últimos anos, e temos que perceber que o Rui Rio começa em 2001, 2002, numa situação em que a Câmara Municipal do Porto tinha uma péssima situação financeira, tinha os bairros sociais em muito mau estado, tinha imensos problemas de mobilidade também por causa da Porto 2001. Quando nós olhamos hoje a situação do Porto é objetivamente melhor. Em primeiro lugar, o município tem boas contas, isso é muito importante para os munícipes, em primeiro lugar porque, aliás, vimos há dias, o IMI na cidade do Porto baixou 10%. Isso só é possível numa altura em que o Estado está a apertar o cinto, exatamente porque a Câmara Municipal do Porto tem boas contas. O trabalho que foi feito na reabilitação dos bairros sociais e também na reabilitação urbana é uma coisa óbvia que nos merece, aliás, é mais ou menos consentâneo, creio que todas as candidaturas reconhecem esse mérito. Agora, o que é preciso é dar continuidade a esse trabalho, de tal maneira que a gestão cuidada das contas da cidade permitam exatamente aliviar a carga sobre os cidadãos e, ao mesmo tempo, permita utilizar esses recursos para valer àqueles que têm mais dificuldades. A relação que existe entre Porto e Gaia é uma relação, neste momento, completamente saudável. Se me perguntar se vale a pena, neste momento, ir além disso, julgo que não. Relativamente ao programa que nós defendemos, apresentamos um programa, o Presidente da Pesquisa, os pilares de um programa que se baseiam em 3 princípios fundamentais: a coesão social, o crescimento económico e o emprego e a cultura e o desenvolvimento. Transformar a cidade numa cidade atraente para o investimento, seja para o investimento externo, aquele que vem, seja de outros pontos do país, seja do estrangeiro, seja também no empreendedorismo jovem, que é fundamental. E aí a cidade do Porto. Estão concluídas as obras de reabilitação da orla marítima de Vila Nova de Gaia. O presidente Luís Filipe Menezes falou num investimento que ronda os 250 milhões de euros. A Câmara de Gaia investiu 250 milhões de euros na reabilitação da orla marítima nos últimos 14 anos. A segunda fase de reabilitação correspondeu a um investimento à volta dos 6 milhões de euros. A requalificação integrou a construção de uma ciclovia com cerca de 20 km desde o centro da cidade de Gaia até Espinho. A última fase de construção foi agora inaugurada por Luís Filipe Menezes e contou ainda com a presença do Presidente da Assembleia Municipal de Gaia, presidentes de juntas de freguesia e muitos ciclistas e caminhantes. Esta é mais um passo de beneficiação da orla marítima de Gaia. Não é só a ciclovia. Aquilo que faltava do ponto de vista de recuperação da costa, nomeadamente a frente de Mar da Madalena, foi completamente reabilitada nesta fase. Agora é mais fácil dar um passeio de bicicleta numa das mais belas pistas do litoral português.
Luís Filipe Menezes refere que este investimento reflete a importância da valorização do litoral de Gaia. O autarca classificou os 250 milhões de euros gastos como um investimento e não como um despesismo, como alguns acusam. Isto chama-se investimento. Há quem chame de despesismo, chama-se investimento. E é porque este investimento foi feito, é que vem o Mundialito, é que vem o Hotel Yetman, é que vem tudo aquilo que vai redundar e está a redundar na dinamização da economia e na criação de postos de trabalho. A requalificação da Costa do Mar representa mais um dos investimentos reprodutivos no concelho que tem vindo a dar sinais de uma forte promoção, tanto a nível nacional como internacional. O presidente gaiense, agora candidato à Câmara do Porto, considera Gaia campeã a vários níveis. Gaia é uma Gaia que passou a ser campeã da rede qualificada de saneamento básico, da habitação social de qualidade, das vias estruturantes que permitem uma forte mobilidade, da Costa de Mar campeã das bandeiras azuis, da Costa de Rio com marinas, com teleféricos, do centro histórico reabilitado, dos equipamentos esportivos a pulularem e multiplicarem-se por todas as freguesias. A requalificação da Costa do Mar contribuiu ainda para que o concelho gaiense tenha obtido pleno de bandeiras azuis nas suas 18 zonas balneares. E Vila Nova de Gaia vai acolher o Mundial de Futebol de Praia em 2015. O evento vai ser um ponto de partida para o desenvolvimento da modalidade. A FIFA atribuiu a Portugal a organização do Mundial de Futebol de Praia 2015. A prova decorrerá na Praia de Canido, uma das mais extensas do concelho de Vila Nova de Gaia. O organismo que tutela o futebol mundial referiu que a candidatura apresentada pela Federação Portuguesa de Futebol é a que reúne mais condições para organizar um evento desta dimensão desportiva e social. Para Luís Filipe Menezes, atual autarca de Vila Nova de Gaia, a organização do Mundial vai trazer reconhecimento não só ao país, como também para Gaia. Será muito importante para a promoção da modalidade, para a imagem da Federação Portuguesa de Futebol, para a imagem do país, para a imagem da região. Este tipo de organizações pressupõe um trabalho de médio e longo prazo. Serão 16 as equipas em competição, mas poderão ainda ser alargadas para 24, num evento que será transmitido para cerca de 50 países. O presidente federativo, Fernando Gomes, revelou o seu contentamento e satisfação pela decisão da FIFA. A candidatura nacional bateu as do Brasil e Rússia, países com poder económico e financeiro mais elevados, o que torna a decisão ainda mais satisfatória. Neste momento estão perspectivadas 16 equipas, mas há uma possibilidade de eventualmente estender a 24, que permitirão que Portugal e as suas praias, mesmo as praias do norte de Portugal, que também temos belíssimas praias, nomeadamente nesta costa aqui em Vila Nova de Gaia, no norte, de fazer a promoção do país além fronteiras e nos países que nos irão visitar nessa realização desse Campeonato do Mundo. Com o Mundial, a organização pretende iniciar o processo de qualificação de treinadores e árbitros. A Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, organizam o Mundial de Futebol de Praia 2015. A escolha de Vila Nova de Gaia para acolher o evento insere-se numa política de descentralização dos eventos desportivos que está a ser levada a cabo pela Federação. Com a organização do Mundial, procura-se unir alguns dos pontos fortes que o futebol de praia apresenta, o fair play e a festa que lhe é associada, ao lazer e ao turismo. Mas hoje houve mais um passo que o Sr. Presidente da Federação poderá dar indicações mais precisas da possibilidade de termos alguns eventos intercalares que sejam já um ensaio daquilo que vai ser a organização do Mundial. Além do aspecto desportivo, a organização quer distinguir-se dos outros mundiais já realizados, apostando num conjunto de iniciativas de aspecto ambiental. Assim, o evento passa a ser transversal à modalidade, promovendo Portugal e as suas praias. A época balnear está à porta. Este ano são 277 as praias portuguesas com bandeira azul para poder visitar e desfrutar do calor, esse que teima em não chegar. Os termómetros aproximam-se dos 20 graus, mas teimam em não passar esta marca.
O ano passado, por esta altura, as temperaturas já estavam mais altas. O vento, que se faz sentir este ano, não convida a estar na praia, mas diz-se que melhores dias virão. A promessa dos dias quentes leva-nos a sonhar com toalhas estendidas na areia, pele bronzeada e mergulhos no mar. Assim se abre mais uma época balnear. Um dos principais motivos para a escolha do nosso país como destino turístico são as praias, com vastos areais e belas paisagens que, combinados com o clima mediterrâneo, tornam as praias portuguesas locais irresistíveis. Apesar de estarem no Algarve, as praias portuguesas mais requisitadas, as opiniões dividem-se e a verdade é que há muita diversidade. A extensão do areal, acessibilidade, segurança, temperatura da água, beleza da paisagem e limpeza são características das melhores praias do país. Em véspera da abertura da época balnear, é necessário verificar a qualidade das águas, que representam não só um fator de saúde, como também um importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico. As águas de Portugal são consideradas águas de ouro pela Quercus. Este ano, são 277 as praias, de norte a sul do país, galardoadas com bandeira azul pela Associação Bandeira Azul da Europa, das quais 18 pertencem ao Concelho de Gaia. Para que a época balnear corra da melhor maneira, o Governo fez intervenções em algumas praias, com derrocadas controladas e reposição de areia. Os dispositivos de segurança estão preparados, assim como está assegurado que haverá nadadores salvadores em número suficiente para preencher o serviço que é pago pelos concessionários, que contarão ainda com a ajuda da Polícia Marítima. A época balnear em 2013 tem início a 15 de junho e termina a 15 de setembro. Em algumas cidades ou praias, o período da época balnear poderá ser encurtado ou alargado, conforme a vontade das respectivas autarquias. As praias estão, então, prontas para proporcionar aos banhistas um verão recreativo e de lazer, onde a qualidade das praias está garantida e a principal preocupação pode ser o bronze. E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo tenho César Oliveira, como já é habitual à quarta-feira. César, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente pelo relatório da Eurostat, que nos diz que o poder de compra dos portugueses era, no ano passado, 25% inferior à média dos restantes países da União Europeia, estando a par dos salários dos gregos e dos eslovacos. Isto, de facto, são, digamos assim, notícias que já não nos surpreendem. Não, não surpreende exatamente porque o que está implícito a esta baixa de poder de compra é naturalmente os índices de desemprego que nós temos, naturalmente alguma redução dos rendimentos dos portugueses, enfim, são dois fatores muito significativos para a baixa do consumo. As pessoas, se ganharem menos e eventualmente o Estado em si criar mecanismos para poder também poupar na própria despesa do Estado, tem implicações objetivas e diretas nas empresas e nos bolsos dos portugueses. E como tal, quem tiver menos 100, naturalmente vai procurar gastar menos 100. E 100 multiplicado muitos milhares, milhões, faz um consumo substancial. E é evidente que nós, os países do leste, estarão ainda abaixo de nós, mas ao nível da média europeia, nós temos realmente uma baixa de cerca de 25% a 26% da quebra do custo. É o reflexo do nosso país, do estado em que o país se encontra, da crise. É diretamente relacionado. Está diretamente relacionado. Quer dizer, eu digo que não há milagres nestas circunstâncias, em nenhum país do mundo e nem da Europa. Se realmente os países da Europa começarem a fraquejar as suas economias, vão ressentindo. Agora, nós queremos atingir esses patamares que a média europeia tem, é crescer na economia para o nosso consumo aumentar. Será que vai ser possível em 2013 aumentarmos esse poder de compra dos portugueses? Helena, eu sinceramente acho que não vai ser possível, porque em 2013 nós estamos em meados de 2013 e estão aí impostas aos portugueses medidas de redução dos seus rendimentos.
Já falámos nelas também na semana passada, temos vindo sempre a falar nelas, porque é um assunto recorrente, todos os dias que acontece, que se passam nas empresas, no país, é um assunto recorrente, que não se inverte enquanto não houver claramente uma mudança na economia que nos permita nós relançarmos o nosso poder de compra. E este poder de compra pode ficar também comprometido já este mês e nos próximos meses, principalmente nestes meses de verão, se de facto não houver o pagamento de subsídios de férias na função pública. Helena, que esta é uma questão que ainda está em aberto. É uma questão bem colocada, nós a semana passada falámos nisso. Eu tenho grande expectativa que o Governo e as empresas, neste caso as empresas privadas, não é só o Governo, mas as empresas privadas, tenham condições para pagar o 13º mês a todos os trabalhadores, o Estado também, se não acontecer no mês de junho, que aconteça no mês de julho. Aliás, algumas câmaras do norte do país, nomeadamente, estão a dar exemplo daquilo que é a sua atenção para com os trabalhadores. Sei, por exemplo, que a Câmara de Gaia vai também pagar o 13º mês dentro deste mês, o que é ótimo, na Câmara do Porto e assim. Para quê? Para que as pessoas, nesta circunstância, nesta época sazonal do ano, em que a economia se prepara para poder ter alguns ganhos, para poder equilibrar o resto do ano nas despesas, era importante que isso acontecesse, o pagamento do 13º mês, não só à função pública, mas em todas as empresas privadas, para que a economia ganhasse aqui um bocadinho de alegria, de ar fresco, que eu penso que é absolutamente indispensável para a nossa economia local. Iria ajudar também às contas das famílias portuguesas. Naturalmente que os portugueses procuram sempre estes períodos, o 13º mês e a subsídio de férias, para fazer algum equilíbrio dos seus orçamentos, não é? Se calhar já contraíram algumas despesas, contando que depois vão receber para poder assumir os seus compromissos. E eu estou muito esperançado que, de facto, é evidente que o nosso PIB per capita em 2010 era de 80%, agora já baixou para 75%. Isto representa de que naturalmente não conseguimos criar riqueza conforme gostaríamos e como outros países mais desenvolvidos criam, e isto tem ligação direta com esta situação do poder de compra. Eu gostaria muito que isso se invertesse, mas eu penso que em 2013 ainda não é o ano da inversão. E eu penso até que isso só vai acontecer, porque nós verificamos, só vai acontecer lá para o ano 2015. Muito bem, só para terminarmos este tema, e também apenas por uma questão até mesmo por uma questão de curiosidade, quem lidera a lista do Eurostat é o Luxemburgo, onde no ano passado o nível de riqueza era de 271%, seguindo-se a Áustria com 131%. Estamos então por encerrado este nosso primeiro tema. São economias diferentes. São economias muito diferentes e níveis também aqui muito diferentes. Estar nesse patamar. 271%. Assistimos ao congresso do CDS-PP e assistimos também a algumas declarações de Paulo Portas. Como é que podemos interpretar e podemos encarar essas declarações de Paulo Portas? Olha, Helena, as declarações do ministro Paulo Portas, do presidente do CDS-PP, são naturais num cenário político-partidário. É evidente que o CDS-PP, como os outros partidos, da esquerda à direita, onde cito o CDS, ou centro-direita, se quisermos, tem sempre uma grande expectativa que as medidas a aplicar aos portugueses sejam mais soft e, portanto, no seu discurso tentam imprimir essa mesma vontade. O discurso que o ministro Paulo Portas fez, do presidente do CDS, acho que é uma situação normal numa lógica político-partidária. Entretanto, veja que no discurso dele há dois discursos, se quisermos, no mesmo há dois discursos. Um que se centra naquilo que é a esfera da governação e outro que se centra naquilo que é a esfera do político-partidário. Eu acho que o ministro Paulo Portas, quando se bate para que não seja aplicada a TSU aos reformados, é um objetivo social que ele tem e é legítimo que aconteça e é legítimo e é uma expectativa que ele gerou nos portugueses nessa defesa das pessoas mais desfavorecidas. Agora,
Quando ele diz não se aplique isto, mas vamos cortar ao Estado, é preciso que o Ministro Paulo Portas e o Governo, a que ele pertence, expliquem onde é que vão cortar nas despesas do Estado. Porque quando se diz que tem que se reduzir horas extraordinárias, mas que não se pode pôr em causa algumas estruturas que há do Estado, se muitas vezes não é possível alterar rapidamente aquilo que é a estrutura do próprio Estado e das empresas que estão interligadas com o Estado, eu digo, é preciso dizerem, explicarem bem aos portugueses, nomeadamente este Ministro, como é que concilia isso. Eu aceito perfeitamente que, aliás, o próprio Ministro Paulo Portas diga, e eu revejo-me nessa posição dele, que era catastrófico que houvesse agora uma crise política que levasse a eleições antecipadas. Quer dizer, para o qual eles não podem contribuir de forma nenhuma. Então, o que é que era claramente um descalabro em relação aos nossos parceiros e aos nossos compromissos. Se calhar teríamos que voltar a um recurso de Poderíamos assistir aqui a um novo resgate financeiro também, e as contas complicarem-se. Era claro isso, quer dizer, o próprio Partido Socialista, como se tem verificado através do seu Presidente, eu percebo o combate político que façam ao Governo, à coligação, e percebo perfeitamente, porque é uma alternativa a esse Governo, mas não tem concretamente apresentado medidas alternativas. Os portugueses, eu sou um português, eu não percebo, eu não vi medidas alternativas do Partido Socialista em relação às medidas que estão a ser implementadas. Eu continuo dizendo, não se fazem omeletes sem ovos. Então, se não aumentar, e se quisermos, Helena, eu acho que a paz social é desejável. Aliás, foi uma outra preocupação que o Ministro, que o Paulo Portas referiu no Congresso, na sua moção. É importantíssima, e eu defendo aqui, e tenho feito o apelo, e faço aqui reiteradamente, que o Governo tenha uma grande preocupação na relação com os parceiros sociais. E, se quisermos, com a UGT. Ele defende isso e eu também defendo, com a UGT, até com a CGTP. É necessário haver este entendimento. É necessário, não deixando de ter atenção o diálogo com os partidos políticos da democracia, especialmente com o Partido Socialista. Porque a paz social conquista-se aí, é o respeito pela diferença. E é preciso que todos eles deem um contributo perante as dificuldades que estão impostas a Portugal, que esses parceiros sociais e essas centrais sindicais e os partidos políticos deem a sua contribuição para que o Governo de Portugal consiga ultrapassar dificuldades pontuais para nós podermos encaixar em paz social mínima. Porque eu considero que uma pessoa que tem fome, naturalmente, que tem reclamar que tem fome. E isso, às vezes, é por instabilidade social que acontece, essas coisas. E eu desejava muito, sou dos que desejo fervorosamente, que o Governo tenha muita atenção, muita cautela e que tenha, naturalmente, privilegie a relação com os parceiros sociais, nomeadamente com as centrais sindicais, para que se possam evitar convulsões sociais que não era bom que para ninguém. Que em nada ajudariam o país nesta fase. Nem o povo, que também não deseja. Aliás, o nosso povo português tem demonstrado que é um povo pacífico e tolerante. E era preciso colaborar também com esse mesmo povo. Muito bem, César. Terminamos então com estas ideias, este comentário de hoje. E eu só gostava de mais uma questãozinha, que era em relação à redução que é anunciada, ou que toda a gente pretende, sobre a redução da carga fiscal. Eu também sou daqueles que gostaria muito que a redução da carga fiscal se processasse, até porque isto tem um enfoque direto no reganho da economia, Helena. Mas é preciso que haja mais rigor naquilo que é o combate à evasão fiscal. As pessoas que têm rendimentos e que não contribuem para com os seus impostos, César. É muito mau, e isso era bom que se... Terminamos então com essa ideia, este comentário de hoje. Até para a semana, César. Helena. Até a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã.
e em todo o país é esperado céu pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 18 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa, a máxima será de 22 graus e a mínima de 14. E em Faro, a máxima chega aos 26 graus e a mínima aos 15. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.